Então, imagine o Sim. nível de responsabilidade de um prefeito, o que o Tribunal de Contas pode atuar nesse sentido em cima de um município que parte das suas notas não estão indo para o ambiente nacional. O que um município desse pode ter de penalidade? Iniciativas localizadas lá na prefeitura e que atrapalham o processo e que na hora que for fazer a integração com o nacional, pode haver uma ruptura. Olá, bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MeetSafe, Grupo LPJ e KT Group, que é uma empresa que combina a inteligência de negócios às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Hoje, no nosso modelo aqui à distância, vamos falar de reforma tributária quando a classificação da operação muda o imposto. E eu estou recebendo diretamente de Santa Catarina, Elizabeth Bach, diretora executiva, diretora de TI na JB Software, participante ativa do grupo de trabalho da Nota Fiscal do Serviço Nacional, dentre outras, né, FENAINFO e por aí vai. A gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Bem-vinda, Beth. Muitíssimo obrigado aí pela sua gentileza. Obrigada, José Adriano. É um prazer, né? Sabe que eu sou uma fã sua, então é um prazer estar aqui hoje conversando com você. A recíproca é verdadeira. E você viu que eu assisto às suas lives e comento lá, né? Então, eu tenho crédito. Muito obrigado, viu? Realmente é muito bom compartilhar com você aí nesses grupos que a gente participa, né? Que a gente tem se ajudado um pouco aí. Até a nossa participação era desconectada até 2 anos atrás, né? A gente participava um pouco de grupos em paralelo. E acho que há uns 2 anos a gente conseguiu aí se aproximar, se conectar e estamos nos ajudando mais e consequentemente contribuindo, né, com esse ambiente que, sem a nossa contribuição seria muito mais complexo, né, não tem muito jeito, né, Beth? É verdade. Mas a gente se esforça, nem sempre as observações que a gente faz são atendidas, né? Às vezes por uma definição técnica ou por um impedimento técnico, né? Mas a gente tem trabalhado o máximo possível para deixar o mais linear possível aí e com menos interferências, né? Mas foi uma mudança grande. Nós somos 5.571 municípios que precisaram se adaptar. Foi um desafio. Eu sou sincera que em 15 de dezembro eu achava que não ia virar, mas o esforço foi grande de todas as partes e, graças a Deus, virou, deu alguns problemas, mas isso é normal, a gente participa de outros projetos e sabe que isso é natural, né? Ô Beth, eu acho que a gente pode aproveitar para você contar um pouco aqui para a nossa audiência, como é que é participar nesses grupos de trabalho, né, como é que é a dinâmica do trabalho. E aí eu depois também comento um pouco dos grupos de nota fiscal eletrônica que a gente participa, também expede, porque com o projeto piloto da CBS, que a Receita Federal iniciou em julho do ano passado, inicialmente com 50 empresas, aquelas que já participavam, já tinham protocolo de cooperação com a Receita Federal, como nossas empresas, né? E depois esse número foi aumentando e as entidades puderam indicar empresas, e hoje são quase 500 que estão lá. E a gente sabe que algumas estão sem saber muito bem o que fazer, né? Estão mais, algumas sem saber como contribuir, acha que é só assistir live. Então eu queria que você comentasse um pouco como que é a dinâmica, o quanto da gente está tendo de carga de trabalho e você muito mais, porque você é a nossa representante mor lá no grupo de trabalho da Nota Fiscal do Serviço Nacional. Então comenta um pouquinho desse trabalho, da dinâmica, das facilidades, dificuldades, e do resultado, né, que a gente consegue, como você adiantou um pouco, a gente tem algumas vitórias nesse contexto aí, né? Na verdade, o começo do processo, acho que foi você que startou uma reunião que a gente teve lá em 2024, né? Com um comitê gestor, no qual a Receita Federal é uma das partícipes, né? E a gente iniciou, se não me engano, essa reunião foi em 10 de dezembro de 2024.
E, a partir dali, houve uma incumbência para a FENAINF, que é a Federação Nacional das Empresas de Tecnologia, como a gente já participava do comitê gestor desculpa, E-social? do E-Social, né? Mas não era o comitê gestor, era o comitê confederativo, e a JB Software, por ser partícipe, já ter um protocolo de cooperação, acabaram me incumbindo aí de organizar o GT Piloto. Então, a gente passou em conversações de janeiro até junho, quando a gente conseguiu realizar, então, a primeira reunião. Na verdade, todo mundo confunde que precisa ter o protocolo com a Receita Federal. Na verdade, é um dos fatores, tá? Como a gestão da parte técnica da nota fiscal eletrônica ela está a cargo do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Nacional Eletrônica, esse comitê ele publicou uma resolução e nessa resolução existem condições. Então, as condições eram que as empresas que fossem participar, elas teriam que já ter tido um protocolo de cooperação. Então, o protocolo que veio depois, ele não evoluiu dentro do grupo, porque a gente já estava com o grupo muito avançado e a gente incluir mais 180 pessoas no projeto ia ficar complicado. A outra indicação poderia ser por uma entidade que fosse vinculada à área de tecnologia, né? E os municípios também poderiam participar, indicando a empresa que fornecia software para esse município. Então, todas essas entidades indicaram duas, foi limitado, então, internamente pelo presidente em 2 empresas por entidade, e os municípios não tinham limite, então a gente poderia chegar a 5.571. Até que ia, né, Beth? 5.571 indicados, mas não, a gente teve somente algumas empresas que participaram, apesar de a gente ter feito uma comunicação e uma busca. Eu preciso agradecer muito ao Emir, que o Emir tinha uma base de quase 300 empresas a nível de Brasil. A gente mandou o e-mail, nem todos responderam. Então, quem respondeu dentro do prazo daquelas empresas de fornecimento de município, então entraram. Quem foi indicado pelas entidades da área de tecnologia entraram. E aquelas empresas que eram já do comitê, que já tinham um protocolo de cooperação com a Receita Federal e atuaram no E-Social, no FGTS, etc., e que atuavam nessa linha da nota fiscal, foram convidadas e também participam desde lá, né? Então, a nossa dinâmica hoje é o quê? Nós fizemos uma reunião semanal, toda segunda-feira, às 17 horas, termina às 18, às vezes Sem termina hora para terminar. E a gente tem um formulário, então, que cada um cadastra os seus problemas, e o pessoal do comitê gestor, então, eu administro um conjunto aqui com a minha secretária, a gente faz as comunicações ali com o pessoal que faz a interlocução com o CERT, está acontecendo esse problema, então eles criam essa tarefa com o certo para ser feita a correção. Nem sempre as correções são rápidas, quem é de desenvolvimento sabe que cada vez que tu larga uma versão nova, tu sempre tu resolve os problemas velhos, mas cria os novos, né? Então, a gente tem todo um procedimento de homologação da versão, depois vai para o ambiente restrito, depois vai para o ambiente de produção para todo mundo, através da publicação da nota técnica. Todo mundo reclama que esse processo foi muito conturbado, realmente foi muito conturbado, porque foi muitas evoluções. Eu sempre fui uma crítica do modelo da nota fiscal de serviço, que ela não tratava itens, que ela nasceu com base no modelo padrão Abrasf, e o padrão Abrasf, lá em 2006, eu já reclamava dele, né? E então, ela nasceu sem itens, aí todo mundo reclamou que precisava de itens, mas não havia mais tempo hábil de fazer nenhum tipo de modificação nesse processo. E também porque o serviço ele tem algumas conotações diferentes da nota fiscal. Então, nós temos lá no artigo 11 a definição de onde é o local de ocorrência do fato gerador. Para a mercadoria, é onde houver a disponibilização ou entrega. Para o serviço, a empresa de serviço pode ter
3, 4 pontos de incidência ou locais de incidência diferentes. Então, vamos imaginar que a JB Software, nós temos o licenciamento de software, nós prestamos consultoria, nós fizemos treinamento para clientes. Então, se eu fizer um treinamento em Florianópolis, sendo a sede da empresa aqui no oeste de Santa Catarina, em Pinhalzinho, a incidência é em Florianópolis e não é em Pinhalzinho. No entanto, o licenciamento, a incidência vai ser aonde? No estabelecimento do tomador do serviço ou do contratante, né? E aí vai ser lá aonde? No estabelecimento do meu cliente. E aí eu posso ter outras atividades, por exemplo, que ao invés de ser o local, lá o pessoal vem fazer um treinamento em Pinhalzinho, aí o momento do fato gerador é a ocorrência do evento aqui, e o local é aqui em Pinhalzinho. Então, numa nota fiscal, nós poderíamos ter situações diferentes, e isso complicaria demais o processo, né? Quem está de fora acha que não, é só fazer item e deu. Mas isso complicaria o processo de apuração do IBS. O IBS, diferentemente do CBS, que ele é nacional, então ele vai para um ente só. No caso do IBS, ele é incidência onde acontece o consumo. E vamos dizer, a redação do onde acontece o consumo, ela é bastante ampla. E aí isso complicaria, porque aí parte desse valor dessa nota teria que vir para o Estado de Santa Catarina e para o município de Pinhalzinho, parte deve ir lá para o município de sede do nosso cliente, e parte iria para Florianópolis, no Estado de Santa Catarina também. Então, isso seria um complicador absurdo na hora de fazer a apuração do IBS-CBS. E é importante porque, como regra geral do IVA, o imposto, e até falando do que muda, né? O imposto sai da origem e vai para o destino, né? Mas quando a gente fala, como a Beth pegou alguns exemplos aqui, o destino não quer dizer que na nota de serviço vai ser sempre o destinatário do serviço. E aí tem alguns casos, como a Beth citou de exemplo, e até foi criada uma tabela, que é o INDIOP lá, o indicador de operação, e lá tem quais são esses serviços, artigo 11, né, Beth? Da Lei Complementar 214, essa tabela está totalmente amarrada com a legislação e fala, artigo 11, inciso tal, qual é o serviço e que possibilidades aqueles serviços têm de destinação do consumo e, consequentemente, do IBS, né? Para que município, para que estado vão aquele IBS nesses casos, né? Dando continuidade aqui, então, ao que a gente estava falando sobre o grupo de trabalho, então, toda segunda-feira a gente tem a reunião, a gente gasta ali 2, 3 horas. Tem uma parte dessas empresas que gastam tempo homologando vamos dizer assim, cada versão antes dela ser liberada. E a gente gasta, assim, olha, eu vou dizer para vocês que eu, pessoalmente, gasto em torno de 15 a 20 horas por semana atuando, aqui está dando essa situação, aqui está dando aquele problema, ó, vamos liberar, porque isso aqui é urgente, ó, isso aqui em produção precisa para ontem. Então, quando o pessoal reclama que a coisa foi turbulenta, ela foi turbulenta porque a gente teve que fazer toda uma adequação de um layout de uma nota fiscal, tem um regulamento. E muitas coisas não se sabe ainda como vão acontecer. Então, assim, Exatamente. quando o pessoal diz assim, as empresas do piloto são privilegiadas, elas são oneradas porque elas têm um custo adicional, que é ajudar a testar, ajudar a homologar, e a gente tem que estar à disposição, não é na hora que a gente quer homologar, é na hora que precisa ser homologado e ir para a liberação. Então, só nas reuniões, né, José Adriano, toda semana, no mínimo, é 2 horas que a gente toma tempo. Quando a gente não tem 2 reuniões por mês ou 3 por semana. Como teve essa semana, né? Exatamente. Exatamente. E aí, importante, a Beth trouxe o cenário bem completo do grupo de trabalho da Nota Fiscal de Serviço Nacional, que a gente conseguiu, em conjunto, aí, restituir no ano passado. Graças a Deus, né, Beth? Porque se hoje ainda tem pendências e algumas dificuldades, e que com certeza tem, quando a gente compara com o ambiente da nota fiscal mercantil, né, tá mais atrasado, falando de maneira geral, né?
Eh, Se a gente não tivesse contribuindo, né, como o Emir, que Emir Tocar, que a Beth citou, a própria Beth, que quem contribui muito mais, e aí a participação dos municípios do SERPRO e da Receita Federal, que são quem cuidam desse desenvolvimento e das manutenções, né. Quando a gente fala dos outros projetos pilotos, então, por exemplo, da CBS, ele foi instituído em julho do ano passado, com 50 empresas, na mesma linha que a Beth falou inicialmente ali, aqueles primeiros com protocolo de cooperação, depois foram adicionados alguns por indicação de entidades, hoje tem quase 500 e ele continua em paralelo a o ambiente de produção beta que está disponível para todas as empresas acessarem desde janeiro e verem aquelas notas que hoje já estão com o CBS, já consegue visualizar lá, nesse ambiente beta da CBS. O ambiente piloto, que tem mais funcionalidades e que à medida que vão se homologando lá essas funcionalidades, elas vão sendo levadas para a produção, ele continua acontecendo em paralelo com algumas empresas testando, contribuindo e atuando nisso. E em paralelo a gente tem também o projeto piloto do IBS, que tem 134 empresas, que começou em janeiro e que está trabalhando na apuração assistida e que as 2 primeiras reuniões foram disponibilizadas no YouTube publicamente para quem quiser ver. A terceira reunião não foi disponibilizada ainda, mas dá para ver um pouco do que acontece lá. E como a Beth falou, a gente nesses projetos, e aí para trás a gente tem os projetos SPED, Social, Reinf, e todos que vocês imaginarem, todos, graças a Deus, tivemos projetos pilotos e conseguimos contribuir, debater. Tem o custo da hora, como a Beth falou, você ficar ali 2 horas, 15 horas nas reuniões e tal. Tem os custos das viagens, porque às vezes tem reunião presencial em Florianópolis, aí a Beth já gostou. Aí tem Recife, tem São Paulo, tem aqui em BH, que aí eu já gosto, né? E isso tudo é investimento de tempo e dinheiro das empresas que estão contribuindo nesse ambiente aí, né? Então, esse ambiente que a gente tem hoje, que não é simples, que não é, vamos dizer assim, fácil, a prova de erros, é ainda assim porque a gente consegue contribuir e torná-lo ele um pouco melhor, né, Beth? Exato. A gente tem umas boas contribuições, tem bastante gente competente ali no comitê gestor. A equipe cresceu agora, né? Eles conseguiram, para você ter uma ideia, não tem mais nenhum e-mail pendente no municípios@rfp.com.br, tá? Todas as perguntas e as dúvidas que foram entrando, que estavam engargaladas faz mais de 15 dias, foram todas elas vencidas. Hoje, normalmente, você faz uma pergunta hoje, amanhã você já tem um retorno. Então, assim, tudo está assim, se encaminhando para um bom caminho, né? A gente já, essa semana, nós tivemos uma vitória, nós conseguimos aí uma página onde é que a gente tem a atualização do que foi liberado, né, com a data da liberação, então a gente sabe, isso aqui estava acontecendo para mim, mas foi uma tentativa de emissão antes do dia 13. Não, então eu vou tentar de novo, porque aí eu vou lá e olho, então realmente resolveu. Então, assim, a gente tem evoluído bem, né? E como eu disse para ti, eu, dia 15 de dezembro, achei que não, a gente não venceria, né? Para você ter uma ideia, nós trabalhamos sério para o pessoal do comitê gestor, a gente só não trabalhou no dia 25 à tarde, tá? E no dia 31. Então, o resto dos dias a gente trabalhou direto para que esse projeto fizesse a virada no dia primeiro, tá? Então, assim, pelo tamanho da virada, a gente teve poucos problemas, e a maioria dos problemas foi alguma interpretação errada nas configurações dos municípios. Não vou nem questionar, porque assim, foi uma virada enorme, né? Hoje nós estamos aí, se olharem no BI lá no portal, nós estamos com 44% dos municípios usando o Cefim Nacional, e 56% então com um desenvolvimento com layout próprio. Então isso é um ganho assim fantástico. Então assim, as equipes ali estão de parabéns. Foi sofrido? Foi, mas a gente venceu essa etapa e a gente tem que melhorar esse processo e fazer uma evolução maior para o CEFIM nacional, porque por mais que as pessoas dizem que possa dar problema, dá muito menos problemas do que a manutenção de um layout próprio, né? Exatamente. É importante a gente também comentar que a legislação diz que
tem que usar um layout único, mas a legislação, toda a cláusula, inciso, sempre tem no Brasil, aí ele diz que o município pode continuar usando o seu sistema, integrando com o ambiente nacional, né? E aí a Beth trouxe os números atualizados aqui, mas que, a depender da data aqui, a gente espera que seja diferente, né, Beth? Porque a Sim, gente acredita que esse percentual, que hoje é 56, 44, né, de mais municípios usando o seu próprio sistema, como, por exemplo, São Paulo, capital, e outros usando o emissor nacional, como, por exemplo, Belo Horizonte, em Rio de Janeiro. Então, a gente entende que os municípios que optaram, essa maior parte aí que optou por usar o município próprio, que ao longo dos próximos meses, alguns deles vão começar a perceber que é melhor ir para o emissor nacional e vai ter uma migração que a gente espera que aconteça nos próximos meses. Eu vou deixar você opinar já já, Beth, para você, porque você pode ter também alguma visão diferente ou complementar. Então, essa expectativa a gente tem. E eu fiquei muito surpreso com o percentual que a gente tem de municípios em produção, porque como a gente estava chegando no final do ano, com um volume muito grande de municípios não conveniados, que era somente o prefeito ou alguém com o certificado digital do prefeito ir lá conveniar e fazer uma parametrização inicial, o número era muito alto. Então eu acreditava que a gente ia gastar mais tempo e, para mim, é uma grata surpresa que em fevereiro, não sei exatamente quando ali, a gente passou de 90% dos municípios em produção, que é o que interessa para nós, que é nota fiscal no ambiente nacional, independente de estar usando emissor próprio nacional. E isso aí já é muito bom e já vai trazer um ambiente melhor. É claro que, como a Beth falou, a gente teve alguns problemas e vai ter alguns outros problemas aí, e esse ano ainda tem tempo para isso ainda, né? Diga aí, Beth. nós temos aí 4 meses, né? Vamos dizer, se o regulamento for publicado em março, né? Então, nós temos até julho para azeitar esse processo, né? Para que, a partir do momento que entra a obrigatoriedade do IBS e CPS, aí não pode mais ocorrer problemas, né? E eu concordo plenamente contigo, tá? Eu entendo que o caminho natural seja ir para o CEFIN nacional, seja acabar com o layout próprio, mesmo que o município utilize o layout nacional, mas faça a autorização no município e depois faça a integração para o ADN, nós temos muito risco. Nós temos muito risco porque esse município vai conseguir colocar no ar a atualização da versão no mesmo prazo que o CEFIN nacional? Ele vai fazer todas as validações que o CEFIN nacional vai fazer? Então, nós temos um risco muito grande para o município, porque eu posso ter uma nota autorizada no município, que para efeito do ISS, ela é uma nota legal, mas para efeito do IBS-TBS, ela não é uma nota legal, porque ela não está no ADN. E não estando no ADN, que é o ambiente nacional, as pessoas que emitiram essa nota não terão o seu débito computado na apuração assistida e quem tomou o serviço não vai ter o crédito. Então, Isso imagine o aí. nível de responsabilidade de um prefeito, o que o Tribunal de Contas pode atuar nesse sentido em cima de um município que parte das suas notas não estão indo para o ambiente nacional. O que um município desse pode ter de penalidade, né? A responsabilidade, para mim, é direta do prefeito. Eu entendo que isso é motivo, inclusive, de cassação do cargo dele, tá? Lei de Porque responsabilidade fiscal, TCU, né? responsabilidade fiscal, eu entendo que sim, tá? Então, se é de suma importância que os secretários, né, entendam isso, e eu uso como exemplo, sempre quando eu falo disso, uma fala da secretária de Finanças de Florianópolis, porque Florianópolis era um layout único, só existia para Florianópolis. E ela, numa apresentação, eu não me lembro qual é a apresentação, ela colocou um berbigão. E o berbigão é uma coisinha que dá no mar e ela é endêmica, só acontece no litoral de Santa Catarina. E ela disse assim: nós acabamos com o berbigão, porque a nota fiscal
de Florianópolis, ela gerava um impedimento para a entrada de empresas em Florianópolis, porque qualquer empresa que quisesse entrar em Florianópolis, abrir um estabelecimento, uma filial, alguma coisa, precisava fazer no seu sistema adequação para aquele layout. E ela diz, com isso a gente facilita a atividade, a entrada de atividade no município, e a gente reduz o nosso custo na operação de autorização. E o que a gente canaliza? A gente canaliza esse custo para um BI, para uma malha fiscal, para um trabalho de fiscalização mais equânime, né? Então, Para eles mesmos, né? exatamente, isso só ajuda o próprio município. Então, eu entendo que lá, como não estava 100% no ar, gerava uma certa dúvida. Mas eu entendo que agora, a partir desse momento, né, que todos estão vendo que o ambiente está mais estável, né, tem problemas pontuais, mas está estável. Eu entendo que na virada do semestre, com a obrigatoriedade do IBS e CBS, os municípios têm que pensar seriamente em fazer a mudança desse processo. E eu entendo que isso tem que ser uma condição colocada, inclusive, na documentação quando vai se fazer uma licitação. E aí isso pode ser um excludente. Então, imagina, isso é uma tendência que está indo para os municípios. Os municípios estão indo em tendência de utilizar o ambiente nacional. Quando fizer uma licitação e essa empresa não estiver preparada para fazer a busca no ambiente nacional e fazer todo o processo de gestão a partir do ambiente, já é um excludente. Então, as empresas de tecnologias que atendem o município também têm que ver que esse viés está mudando. E se elas não mudarem, elas vão perder o mercado, né? Vão perder o mercado, porque elas vão perder a licitação e aquele que se preparou vai estar pegando esses Sim. municípios. Então, é de suma importância que as empresas de tecnologia também percebam. Eu percebo muito que a tendência do município não ir para o ambiente nacional foi uma indução das empresas de tecnologia. Então, agora eles têm que mudar esse mindset e perceber que o mercado está mudando, e se eles não mudarem a metodologia de atuação deles, eles vão perder o mercado. Eu concordo plenamente com você e, como eu disse, no final do ano tinham muitas empresas que sequer estavam conveniadas e acho que naquele desespero, até porque TCU, Receita Federal, o próprio comitê fez vários, né, a gente mesmo nas nossas limitações aí de comunicação, todos nós fizemos muito alarde de que todos os municípios tinham que estar em produção até 31 de dezembro, né, porque isso era o que dizia a lei, né, que a partir de 1º de janeiro todos tinham que estar preparados, e eu acredito que muitos no final do ano, seguindo a recomendação da Software House Municipal lá, fez o convênio, configurou no modelo emissor próprio, e isso aí, colocou nesse cenário, e aí tem alguns problemas diferentes dos problemas nacionais, porque o problema nacional, todo mundo que está no nacional sabe daquele problema, na hora que resolver, resolveu para todo mundo. Enquanto que municipalmente a gente tem problemas diversos. Eu vou dar um exemplo de um problema municipal. Um cliente em Aracaju foi emitir uma nota, selecionou lá a lei complementar, na hora que foi selecionar a NBS, que ele entendia que era correta, não conseguia. Por quê? Porque a prefeitura colocou aquela nossa tabela de sugestão, de apoio às empresas do Depara, da lei complementar, para a NBS como restritiva. E como a NBS, que aquele cliente entendeu que era correta, não estava no Depara, a prefeitura não deixava utilizar. Então, é um exemplo de que, do que a Beth falou, iniciativas localizadas lá na prefeitura e que atrapalham o processo e que na hora que for fazer a integração com o nacional, pode haver uma ruptura. Como exemplo, locações, né, que já estão definido que será todas as notas de locações serão emitidas no emissor nacional, independente da opção do município. É um modelo diferente da nota de serviço nacional atual. A Beth pode falar mais do que eu sobre detalhes disso, mas de maneira inicial aqui para introduzir, é diferente. E aí, se o município, mas São Paulo falou para emitir a nota, emitiu a nota em São Paulo, essa nota não vai ter valor para IBS e CBS, ela vai ser recusada, porque para IBS e CBS tem que ser no emissor nacional, naquelas regras, naquele layout que ficar definido, né, Beth? Isso.
Inclusive, eu fiz uma live com o Hermano sobre a nota técnica 7, tratando sobre isso, justamente para deixar claro. Porque os municípios acham que eles têm autonomia em todas as atividades que são inerentes do município. Não, a nossa Constituição é clara, ela estabelece as competências em relação aos serviços. Então, o município tem total autonomia em relação ao serviço dentro dos limites legais da Constituição, que é a alíquota mínima de 2%, e dentro dos limites legais da Lei Complementar 116. Mas, em relação ao IBS e CBS, quem pode legislar e quem pode tratar a qualquer tipo de exigência é somente os CEGIPs em conjunto com a Receita Federal, via regulamentação nacional. Como a gente não tem regulamentação nacional, vale o quê? Os atos, vale as resoluções que estão saindo. Então, tem município, por exemplo, que não está pagando o aluguel porque o locador não emitiu a nota de serviço. Incrível. No Código 9904. O Código 9904 não existe ainda no ambiente nacional porque ele ainda não foi implementado. E aí é outra confusão, José Adriano, porque assim, a nota fiscal de serviço, ela tinha que ir para o ambiente nacional a partir de 1º de janeiro. Certo. Ela poderia ter ido somente com o ISS. Então, muitas pessoas não entenderam que se o Estado não estivesse pronto para atender o IBS-CBS, o fato do layout nacional estar pronto não quer dizer que ele não precisaria integrar essas notas, né? E aí houve muita confusão nesse sentido. Não está fazendo ainda IBS-CBS, então não vou me preocupar em integrar, tá? Mas a lei é clara, ela fala no layout. Se no layout ele estava recepcionando com o ISS, ele tinha que ter ido com o ISS e evoluir de forma gradativa, de acordo com o que o comitê gestor vai estabelecendo e de acordo com o que os atos vão estabelecendo e agora de acordo com o que o nosso regulamento estabelecerá, né? Mas isso é importante, tá? O município não pode exigir nada sobre locação de bens imóveis, locação de bens móveis, cessão de direitos imateriais e sobre bens imateriais. Isso é reservado exclusivamente pela nossa Constituição aos CEGIPs, que representam os municípios e os estados, e mais a Receita Federal. Então, assim, realmente, quem emitir no município vai estar emitindo uma nota que não tem validade jurídica. Por quê? Essa operação não tem ISS. Inclusive, vai sair um portal novo para emissão manual. Então, nós temos lá no portal da NFSE, vai sair provavelmente um CAD novo lá, emissão de nota de locação e direitos, do lado da emissão de serviço. E, inclusive, o DANFES vai ser diferente, né? Inclusive, já está trabalhando no template desse DANFES. Nos próximos dias, a gente deve ter a publicação do DANFES para serviços IBS e CBS, e logo na sequência, questão de 15, 20 dias depois, um mês depois, nós teremos o DANFES para locação. Então, já peço encarecidamente, quem está fazendo software de locação, não desenvolva com base na NFSE de serviços, tá? Vai sair um layout específico só para isso. Exatamente, vai ser um fluxo separado, um layout separado, né. Então é importante analisar a nota técnica, né, como a Beth falou, mas não sair desenvolvendo, porque vem as alterações e a definição do layout do ambiente, né. Ô Beth, bem, serviço e cessão de direito não é a mesma coisa não? Não, cessão de direito, vamos dizer assim, a cessão de direito sobre imóveis, tá? Eu tenho eu cedo minha propriedade, tá? Com direito a um usufruto pelo resto da minha vida, e a pessoa vai me pagar algo sobre essa operação em cima do meu usufruto. Isso é um direito imaterial sobre um bem material imóvel. Isso é totalmente diferente da locação do imóvel, que é diferente da locação do bem imóvel. Cessão de direito de passagem, por exemplo, é diferente. Royalties não é aluguel, royalties é cessão de direito, né?
Então, existe uma diferença muito grande entre essas operações. Inclusive, muda o momento do fato gerador e muda o local de ocorrência do fato gerador. Como a gente Tá? comentou Então, é bem importante. da tabela, né? Exatamente. E, e a nota fiscal de serviços, ela vai abranger quais desses fatos geradores? E a nota de serviços de locações vai abranger quais desses fatos geradores, Beth? Todos aqueles fatos geradores que são tributados pelo ISS, eles vão ficar na nota fiscal de serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma locação de um bem imóvel, vai ser a nota fiscal de locação. Eu já nem mais chamo de nota fiscal de serviço para não confundir, tá? Já vai ser a nota de locação, que vai estar lá nos códigos 90, tributação nacional 9902 para frente. Então, a locação ela vai ser emitida diretamente para o CEFIM nacional. A partir do CEFIM nacional, o município vai poder buscar aquilo para fazer algum tipo de convalidação. Mas a intermediação da locação que a imobiliária emite, essa é serviço. Então, essa vai continuar no município ou no CEFIM nacional, de acordo com a opção. Tá? Então, todos aqueles que são 9902, 9903, 9904, que eu citei, que é locação de bem imóvel, locação de bem imóvel, cessão de direitos imateriais, seja sobre bem imóvel, imóvel ou intangível, licenciamentos sobre intangíveis, cessão. Então, eu cobro por usar a minha marca, eu cobro por uma franquia. Isso, a franquia, a cobrança da franquia é um direito imaterial. E eu estou tendo uma renda sobre esse direito imaterial. Isso tudo vai para a nota fiscal de locação e direitos. Locação e direitos. Isso. No fluxo novo. No fluxo. Ô, Beth, se o regulamento for publicado ainda em março, só para te lembrar, nós já estamos na segunda quinzena, daqui a pouco na última dezena, no último decêndio, a obrigatoriedade, né, ou a rejeição dos documentos fiscais, mantendo a legislação atual, né, o ato conjunto, acontecerá a partir de 1/7, 1 de julho. Se o regulamento não ficar pronto em março, vamos supor ficar pronto em abril, essa rejeição ocorrerá a partir de 1 de agosto e assim sucessivamente, né? A gente teve um banho de água fria quando a gente viu a constituição dos comitês de trabalho lá no comitê gestor e que o grupo responsável pelo regulamento teria 45 dias a partir do dia 1º de março, acho que é isso, para o 1º de abril, acho que é 1º de março, agora eu fiquei na dúvida. Mas ele teria 45 dias depois daquela data lá para apresentar a ideia do regulamento. Então eu lhe pergunto, você está otimista de que os regulamentos, né? Porque até o que consta é que a trava está no IBS, né? Que eles combinaram de publicar conjuntamente, já que tem algumas questões estruturais que os irmãos gêmeos IBS e CBS têm o mesmo cenário. Então você está otimista de que ainda em março a gente tenha a publicação desses regulamentos? Eu entendo que é possível, tá? Eu entendo que é possível. Não vou dizer que eu sou otimista, porque isso depende, claro, de quem vai assinar. E como depende de 2 entes para assinar, às vezes o trâmite interno pode ser, né? Por exemplo, é só publicar uma instrução normativa. Não. Publicar uma instrução normativa, por exemplo, dentro da Receita Federal, tem que passar por pelo menos uma análise jurídica, tem que passar por diversos, tem que ter tem um trâmite interno. Então, você imagina um trâmite agora com 2 entes diferentes. Então, eu entendo que é possível. Eu entendo que é possível, mas eu não vou bater o martelo e dizer, não, vai acontecer, tá? Mas eu entendo que é possível. Muito bom. A vantagem nossa é que a gente pode manifestar a nossa opinião, né, Beth? Fala aí. Inclusive, eu preciso pedir desculpas para quem assistia a live lá da Nota Técnica 7, eu peguei um slide meu de janeiro e mudei só a data de início para fevereiro e esqueci de mudar a data fim para junho. E aí ficou lá, mas eu já fiz um meia-culpa lá, botei uma nota abaixo lá dizendo, ó, gente, eu errei, eu copiei aqui um slide de janeiro
E aí teve até gente, Beth, mas lá em dezembro tu fez e era eu disse, não, minha culpa, eu errei, perdão, tenho que agradecer as pessoas que me alertaram, porque eu na hora ali também não me toquei, mas isso que o José Adriano falou é certo, então é o primeiro dia do quarto mês subsequente, então o mês da publicação não conta. Então, eu preciso aí pedir minha meia-culpa pelo meu erro, pela minha gafe. Quem não erra, né? Não, e a gente não lê os slides, né? Porque a gente prepara os slides para os outros lerem, né? Então, aconteceu comigo o mês passado, alguém da equipe montou um slide a meu pedido, e aí eu falei uma coisa e no slide estava escrito outro, porque a pessoa inverteu no slide. Alguma questão do oneroso, não oneroso, estava invertido. E não, mas você falou que é isso, mas no slide está escrito outra coisa. Eu falei, não, então o slide está errado, ficou invertido no slide. E aí a gente vai colocar aqui o link para essa live aí da Beth, que detalha aí a nota técnica 07, junto com o hermano da Receita Federal, quem participa lá conosco, lá no grupo de trabalho da Nota Fiscal do Serviço Nacional. Beth, muito. Na verdade, o Hermano é o gerente do projeto da Nota Fiscal de Serviço Nacional Eletrônica, da NSFS Via e do Ouro Ativo. Então, ele é o gerente desses projetos dentro da Receita Federal e também está dentro da Secretaria Executiva do Comitê Gestor. Isso, para vocês verem, ele é o gerente desses projetos todos e ele fica lá 3 horas na reunião lá, debatendo lá bits e bytes, né? Para ver como o pessoal tá com a mão na massa, né? Ô, ô Beth, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação. Foi bom demais. E para vocês que nos acompanharam até aqui no José Adriano Talks, nessa nossa versão aqui, nessa nossa pequena temporada, recebendo os colegas que não estão aqui na nossa maravilhosa Belo Horizonte, a gente agradece. Deixe seus comentários, suas sugestões, pode sugerir temas, sugerir convidados. O José Adriano Talks é apoiado por Bluetex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group, que é uma empresa que combina a inteligência de negócios às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Muito obrigado e até a próxima.